Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao nosso assunto de limites, tá bom? Mas vocês vão perceber que é meio que uma revisão, tá? Ou seja, eu vou dar continuidade a um conteúdo e ele vai ser tipo uma revisão. Como é que pode, professor? Porque basicamente na aula de hoje eu vou trabalhar, tá? Dar alguns nomes para alguns limites, tá certo? Que a gente tem. Ou seja, dada uma determinada expressão, a gente vai ser capaz de determinar, tá certo? Se em alguma situação eu posso aplicar valores onde os resultados desse limite vai para infinito, tá? Ou ser capaz de determinar que quando a gente faz a aplicação do limite quando o x vai para infinito, o resultado dessas contas vão para um número, tá? Basicamente a gente vai fazer isso, ou seja, vai dar uma revisada no que a gente viu da aula passada, tá bom? Que é a história de limites infinitos e limites no infinito, tá certo? E aí eu vou caracterizar dando nome para algumas situações, tá bom? Então, ó, se você tiver em mente a aula passada, beleza, a aula de hoje você vai entender tranquilo. Se não tiver em mente, dá uma revisada na aula passada, tá certo? E aí vocês vão perceber que a aula de hoje é tranquila. Só que antes de eu realmente começar esse conteúdo, eu só quero lembrar vocês, tá? Porque eu expliquei nas aulas anteriores. Quando a gente está estudando limite, o primeiro passo que a gente faz é substituir o valor que x está atendendo. Tá? Substitui, joga ele na conta e se achar um resultado, acabou ali. Tá? Por que eu vou chamar a atenção? Para lembrar vocês. Sempre que eu faço isso, eu tenho que ter a certeza que não tem nenhum problema na minha conta. Tá bom? Então vou mostrar a vocês qual é um dos problemas que eu falo, tá certo? E aí também ao mesmo tempo mostrar a vocês quando é que eu tenho certeza que não vou ter nenhum problema. Tá bom? O exemplo que eu vou citar é esse aqui, ó. Então tá aí. Eu quero trabalhar com a história de quem é o limite, tá, da raiz quadrada de x quando o x tende para zero. Se vocês forem lembrar o que eu disse, teria problema em colocar o zero nessa conta? Ah, professor, não tem. Ficaria a princípio quem? Raiz quadrada de zero. E a raiz quadrada de zero dá zero. Tá? E aí você dizia, pronto, tranquilo. Só que, na verdade, não é tão tranquilo assim. Por quê? Lembre-se que limite é aproximação. O x se aproxima do zero. Quando eu digo aproximação, ó, vou até descrever uma reta aqui, ó. Os valores vão se aproximar do zero. Então ele se aproxima de que maneira? Por valores maiores e por valores menores do que o número que está aqui. Tá? Sendo assim, você teria aqui, ó, dois tipos de aproximação. Quem são? O primeiro é quem é o limite da raiz quadrada de x quando o x tende para zero por valores maiores, ou seja, limite lateral à direita, e quem é o limite quando o x tende para zero por valores menores da expressão raiz quadrada de x. Então vejam aqui, ó. Primeiro, raiz quadrada só me permite colocar valores positivos. Toda vez que a raiz tem grau par, só é permitido a gente colocar, tá bom? Valores positivos. Sendo assim, ó, o x se aproximar do zero por valores positivos, é verdade, eu consigo fazer isso. Então aqui realmente eu teria, ó, raiz quadrada de zero, porque eu não tenho nenhum problema de aproximação, porque eu estou me aproximando por valores maiores. E a tendência dessa aproximação é chegar perto de quem? Do zero. Agora, aqui eu tenho um problema. Por quê? Porque, ó, minha aproximação aqui é por valores menores do que zero, ou seja, valores negativos. Sendo assim, eu não posso ter uma raiz quadrada de um número negativo. Dessa forma aqui, ó, nesse limite lateral aqui, ele não existe.
Por quê? Porque os valores colocados dentro da raiz são negativos. Ó. X se aproxima do zero por valores menores. Está aqui o indicativo. Ó. Esse indicativo de potência negativa é o sentido de aproximação. E eu estou me aproximando por valores que são menores. Se é menor do que zero, é negativo. Não existe raiz quadrada de número negativo. Tá? Raiz quadrada cujo resultado seja real. Todo mundo aprendeu lá no ensino médio aquela história de valores imaginários. Aqui a gente não trabalha com eles, tá bom? É só o número real. Sendo assim, ó, se eu não posso colocar raiz, então esse limite aqui ó, não existe. Tá bom? Ele não existe. Então, no caso, o limite aqui existir? Não, porque pelos limites laterais, tá bom? Olhando os limites laterais, eles são diferentes. E um dos limites laterais não existe. Você pode chegar e dizer, mas professor, eu vi num livro que o resultado deu zero. Foi? Então é porque ele considerou exclusivamente, tá, colocando zero, que a aproximação seria por valores ó, positivos. Tá bom? Então tem que ter esse cuidado. Quando você faz cálculo de limite, você tem que ter a certeza que não tem problema. Sendo assim, ó, onde é que eu não tenho problema? Tá? Cuja a expressão não me daria problema. Função do primeiro grau, tá? Ou polinômio do primeiro grau. Tá? Vou até botar aqui. Ó. Não dá problema. Um polinômio do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto e por aí vai. Ou seja, expressões do tipo, ó, an vezes x elevado a n, mais an menos 1. Tá? Não vou escrever o polinômio, não. Vocês dêem uma olhada ali que está escrito. Tá? Quando a gente falou de polinômio. Então você tem aí, ó. Sempre que a tua expressão for desse tipo, não tiver divisões, não tiver frações, lá vai fração e divisão. Eita, professor, tá bem, viu? Não tiver divisões, não tiver uma raiz quadrada, tá certo? Sempre que for um polinômio, então eu tenho certeza que eu posso substituir o valor. Ah, mas tem uma raiz no meio, então tem que ter cuidado. Por quê? Por causa do sentido das aproximações. Pode ser positivo, pode ser negativo. Ah, professor, mas aqui tem a questão de logaritmo. Então tem que prestar atenção. Tá? Logaritmo não permite valores de x negativos também. Tá certo? Então tenho que ter esses cuidados. Ah, professor, e função exponencial? Beleza, desde que a base seja, lembra, a base de uma função exponencial ou questão de potência, o a tem que ser o quê? Um número racional. Tá bom? Então tem que ter esses cuidados. Tá? Não pode ser número negativo. E ó, A e A tem que ser o quê? Positivo. Tá? Acrescendo. Sendo assim, a gente tem que ter esses cuidados. Tá certo? Então, polinômio não tem problema nenhum. Tá? É o único caso que você pode colocar, ó. Eu até botei grande demais aqui. É o único caso que você pode colocar sem medo. O resto tem que avaliar. Aí a função trigonométrica. Beleza. Mas tem que ver o sentido do quê? Da aproximação. Tá? Porque vocês lembram que no caso da tangente, o que é que acontece? Caso de seno e cosseno é tranquilo. Agora tangente dá problema. Cossecante. Tá? Tangente, secante, cossecante e cotangente dá problema. Porque, ó, em todos esses casos, você tem o quê? Frações. Ah, professor, mas o meu é 1 dividido por cosseno, tá? Que no caso é secante. Mas é uma fração. Tá? Existem casos onde ó, o cosseno dá zero. E aí eu tenho problema. Tá bom? Existem casos onde ó, a partir de um certo ponto, o cosseno passa de positivo para negativo. E vice-versa, de negativo para positivo. Então, são esses pequenos detalhes que a gente tem que olhar, pessoal. Tá? São esses pequenos detalhes.
Qual é a única expressão que literalmente você não tem problema que coloca o valor? Polinômio. Tá? Sempre que você tiver um polinômio, você pode substituir o valor de x sem problema nenhum. Tá certo? Então tem que ter esses cuidados. E só para ficar mais simples aqui, pessoal, só para questão de notação matemática. Tá? Para a gente resumir o contexto. Ó. A partir de agora, sempre que vocês enxergarem assim, ó, um é ao contrário, isso aqui na matemática é a mesma coisa da palavra existe. Tá? E assim como placa de trânsito, imagina o E. É permitido estacionar. Se você pega ó, o mesmo símbolo e traceja ele assim, ó, lá na placa de trânsito seria proibido estacionar. Então, ó, se o E ao contrário é existe, o E ao contrário com traço no meio é não existe. Então, a partir de agora, quando eu estiver fazendo os exemplos, que vocês encontrarem ó, esse E ao contrário cortado, tá? Ou quando eu fizer o comentário que na solução não tiver o resultado, eu vou escrever agora esse valor aqui, ó, não existe. Tá certo? Só para ficar mais sucinto e para ficar mais simples. Então, ó, vamos lá para a apostila para dar continuidade ao conteúdo. A continuidade que é meio que uma revisão. Tá bom? Então vamos lá. Sendo assim, na aula de hoje a gente vai falar das chamadas assíntotas verticais e horizontais. Tá? Como é que a gente vai fazer? Eu vou ler esse procedimento inicial só para que vocês mais ou menos tenham uma ideia do que fazer. Tá? E depois vocês vão ver, caramba, é só isso. Quer dizer que isso aqui é uma assíntota vertical, isso aqui é uma assíntota horizontal. Ou seja, um novo conteúdo sendo, na verdade, uma revisão. Tá? Ou seja, é uma caracterização especial. Eu vou dizer assim para ficar mais fácil, para vocês memorizarem. Tá? Então, com o contexto de limites apresentado até agora, a gente pode perceber que à medida que atribuímos valores a x, os resultados da função podem variar. Ou seja, o que foi que a gente viu, principalmente quando envolveu a ideia de limites até agora. Tá? X pode ir para um número e o resultado da função ser um número. Ótimo. X pode ir para um número, só que o resultado da minha função lá do limite ser o quê? Infinito. X pode ir para a ideia de infinito e o resultado da minha função ser um número. X pode ir para infinito e o resultado da minha função também ser infinito. Então a ideia é essa. Desses 4 casos que eu comentei agora, tá? 2 é que vão compor essas chamadas assíntotas verticais e horizontais. Quais são eles? Ó, o primeiro que diz, ó, à medida que os valores de x se aproximam de um número real, a função pode ter como resultado um número real ou pode tender para mais ou menos infinito, tá? Ou aquela história de resultados distintos. Os limites laterais são diferentes. Tá? O outro caso, que é o que está descrito aqui, à medida que os valores de x tendem para mais ou menos infinito, a função pode ter os seguintes resultados. O número real pode ir para mais ou menos infinito, ou pode variar os resultados. Tá? Sendo assim, ó, dos casos, de novo, isso aqui, ó, pessoal, está descrita a caracterização que eu falei. Assim, tendo em mente esses resultados, que podemos determinar as chamadas assíntotas verticais e horizontais, que são descritas pelo seguinte teorema. Vamos lá. Perdoe, pulei. Ó, vamos lá. Então, dizemos que uma reta y igual a b é uma assíntota horizontal do gráfico da função, tá? Se e somente se, ó, quando você aplicar o limite, quando o x vai para mais ou menos infinito, o limite da função é um número, tá? Sempre que você aplicar o limite de uma função, quando o x vai para mais ou menos infinito, e o resultado desse limite for um número, tá? Não necessariamente é igual, pessoal, tá bom? Não necessariamente é igual, mas o resultado sendo um número, esse valor é chamado o quê? Assíntota horizontal. Então, ó,
O segundo caso é, a gente diz que uma reta x igual a A é uma assíntota vertical do gráfico da função, se somente se, ó, quando você faz o x se aproximar de um número, tá? E aí eu estou fazendo limites laterais, o resultado do limite da função vai dar o quê? Mais ou menos infinito. Tá? Como é isso no gráfico, professor? Antes que eu fale dessa observação aqui, como é isso no gráfico? É mais ou menos essa ideia aqui. Então você tem aqui, ó, lá de geometria, todo mundo sabe, ó, o plano cartesiano, tá lá, tá bom? E aí a gente quer mexer com as chamadas, ó, assíntotas. Tem dois tipos: horizontal e vertical. Então, o primeiro ponto, pessoal, dessas assíntotas é o seguinte, ó, horizontal e vertical. Primeira coisa, como é que eu sei o que é horizontal e o que é vertical? Do mesmo jeito, o que é horizonte? Vou olhar para o horizonte. Vou numa praia, sento e olho o horizonte. Você está olhando para onde? Para frente. Então, pessoal, ó, se você está olhando para frente, você está sentado, olhando em linha reta. Então, ó, tudo que tiver no sentido de x aqui, ó, é horizonte. Tá? Vou botar aqui, ó, H. Tudo que tiver no sentido, ó, do eixo do x é horizonte. Em contrapartida, se o do eixo do x é horizonte, o do eixo do y vai ser o quê? Vertical. Então, tudo que tiver no sentido do y vai ser vertical. Beleza. Professor, como é que eu vou saber ainda? Porque lá, a assíntota horizontal, você lembra, que é um valor de y igual a um certo número. Tá? Horizontal. Vertical é o valor de x ser igual a um número. Como é que eu vou saber se é x ou y? Ó, vertical está cortando aqui, ó. Essas retas vão cortar que eixo? Eixo do x. Se ele vai cortar o meu eixo do x aqui, ó, então acho que todo mundo vai concordar comigo que eu estou pegando valores de quem? De x, ó. Se eu estou cortando o eixo do x, eu estou pegando valores de x. Então, vertical está associado a quem? A x. E o horizontal, ó. O horizontal está aqui, ó. Se eu estender a reta, perdoe. Se eu estender a reta, ó, eu estou cortando o eixo do y. Sendo assim, ó, o valor, tá, da minha resposta, lembre-se, essas retas são as respostas. Tá bom? Então, sendo assim, ó, eu vou cortar o eixo do y. Então, se você tem, ó, limite de uma função quando o x tende para um número, como é que eu vou saber, tá? Por aqui agora, quem é horizontal e vertical? De novo, ó, vertical é o quê? Valor de x. Então, vertical, ó, você vai trabalhar com x tendendo para um número. Horizontal é o quê? Ó, cortando o eixo do y. Então, se é isso, você vai trabalhar com os resultados da função, dando um certo número. Tá bom? Então, espero que tenha ficado claro. Se é, ó, horizonte, tá aqui, ó. Horizonte é olhando para frente. Se é em linha reta, tá aqui, ó. Eixo do x. Tá bom? Então, vou trabalhar com isso aqui, ó. Se é vertical, então eu vou pegar, ó, perpendicular. Então, eu vou cortar o eixo do x. Se eu vou cortar o x, ó,
Então tá aqui, ó. O x é onde eu vou trabalhar. Tá bom? Então aí, primeiro. Então eu acredito que daí ninguém vai ter tanta dúvida. O que é vertical e o que é horizontal. Ótimo. Vamos ainda esclarecer usando uma coisa que a gente já estudou, tá? Que eu dei a dica para vocês, que é o seguinte, ó, lá na apostila. É essa observação 5.18, que, ó, toda vez que eu disse para vocês, sempre que você tiver um número dividido por zero, o resultado dessa tua conta vai para onde? Vai para mais ou menos infinito. Sempre que você tiver um número que não é zero, dividido por zero, o resultado dessa tua conta de limite vai ser mais ou menos infinito. Sendo assim, ó, e trabalhando com a ideia de calcular a assíntota vertical, você vai fazer o seguinte, para se determinar as assíntotas verticais de uma função, devemos determinar, caso ela seja uma fração, os valores de x igual a que zeram um denominador, mas não zero um numerador. Ou seja, você vai procurar exatamente aqueles valores onde o teu denominador é igual a zero, mas o numerador não. Sempre que você tem uma fração em que isso acontece, o resultado da tua conta é o quê? Mais ou menos infinito, ó. Tá? Então, aquele contexto que a gente já tinha visto, ele se enquadra aqui. Ah, eu tenho um número que não é zero, dividido por zero. O resultado desse meu limite é mais ou menos infinito. Esse número, onde essa situação acontece, é chamado o quê? Assíntota vertical. Ah, professor, eu calculei o limite x indo para mais ou menos infinito e chegou nesse resultado. Se você faz esse resultado, sendo um número, ele é chamado de o quê? Assíntota horizontal. Tá? Para que as assíntotas verticais existam, não necessariamente ambos os limites laterais devem existir. O que é que eu estou dizendo com isso? Você pode, em alguma situação, quando você calcula o limite lateral pela direita, está dando mais ou menos infinito, só que pela esquerda está dando um número. Só que como ele já foi pela direita, então existe. Então, para que o limite lateral ou assíntota exista, pessoal, pelo menos um das duas situações de limites laterais vai dar mais ou menos infinito. Tá certo? A mesma coisa se classifica com a assíntota horizontal. Não precisa para mais infinito e menos infinito gerarem números. Se uma dessas duas situações já der um número, acabou. Tá? Se uma dessas duas situações já der um número, acabou. O bom dela, que vocês vão ver aqui nesses exemplos, ó, que a gente vai fazer, de assíntota vertical e horizontal, muita coisa já está feita, tá? E a gente vai utilizar as ideias que já tem. Tá bom? A gente vai utilizar. Vai precisar apenas ajustar alguns valores para que a gente realmente consiga chegar naquele resultado que a gente está pleiteando. Tá bom? Como é que eu estou dizendo? Ah, professor, o que é que isso quer dizer? Vamos lá. Vamos pegar o exemplo. 44. Determine, se existir, as assíntotas verticais e horizontais das funções abaixo. Pega o f de x aqui. Na letra A, f de x é igual a x menos 1 dividido por x menos 3. Ele está todo descrito aqui, tá bom? Só que eu vou fazendo passo a passo com vocês. Vamos lá. Vou então pegar a função na letra A de f de x sendo igual a x menos 1 dividido por x menos 3. Tá bom? Ele pede para que a gente determine as assíntotas. Sendo assim, eu não vou enrolar muito no contexto, tá? Eu sei que a gente tem que achar quem? O valor de x tendendo para A, tentar determinar esse valor de A, onde o resultado dessa minha função em limite dê mais ou menos infinito, e ó, tentar determinar, caso x vá para infinito, se B, tá? Se o valor de y se aproxima de um número real B. B pertence aos reais e o A, tá bom? Como ele vai para mais infinito, eu não vou dizer que pertence aos reais.
bom? Mas nesse A aqui, ó, para que essa conta, o limite dela dê mais ou menos infinito, precisa. Vou começar então com a assíntota horizontal. Assíntota horizontal. Para abreviar, pessoal, tá? A partir de agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Quando eu estiver me referindo à assíntota horizontal, eu vou fazer, ó, A ponto, H ponto. Eu estou fazendo referência à assíntota horizontal. Ela pede o seguinte, ó, determina o valor de A para que o limite, ó, quando o x tender para mais ou menos infinito, o resultado da minha conta tem que ser um certo número. Esse número é B, ó, pertence aos reais. Será que isso é verdade? Bom, será que isso é verdade? E aí a gente só calcula. Tá? Primeiro caso. Quem é o limite quando o x tende para mais infinito na expressão x menos 1 dividido por x menos 3. Quem é o resultado aqui? Bora. Aí é fácil de todo mundo perceber. Olha aquela dica que eu dei. Ó. Quando o x vai para infinito, lembra que eu dei uma dica que tem 3 passos. Ó. Vou olhar o maior valor do grau de x, tá? Do numerador e do denominador. Caso eles sejam polinômios, tá bom? Eu vou olhar o valor de x de maior grau. Aí eu dei 3 situações. Se o grau do que está em cima for maior do que o de baixo, se eles forem iguais, se o grau do polinômio de baixo for maior do que o grau de cima. Tem 3 situações. Essa daqui se enquadra naquela situação, ó, onde o grau do denominador de baixo é exatamente igual ao de cima. Então eu pegaria como resultado, vai dar ó, o número que multiplica x em cima dividido pelo número que multiplica x de baixo. Seria 1 dividido por 1. O resultado dessa conta dá 1. Tá? Eu já sei que dá um número. Sendo assim, ó, como é que eu faço para que ele se enquadre dessa maneira? Ó, então, quem é o limite? Quando o x tende para mais infinito, da expressão, ó, se eu colocar x em evidência no numerador, fica 1 menos 1 dividido por x. Coloquei x em evidência, tá? E fiz a distributividade. No denominador a mesma coisa. X dividido ó, por 1 menos 3 dividido por x. Sendo assim, ó, x dividido por ele mesmo, ó, esse fator aqui dá conta, a gente já sabe que o número dividido por ele mesmo, isso aqui vai dar 1. Tá? Então não tem problema. Para dentro da conta, quem é o limite de uma constante? A própria constante. Quem é o limite de 1 dividido por x quando x vai para infinito? A gente já fez essa operação várias vezes. E o resultado dessa conta é 0. Sendo assim, ó, você vai ter no numerador 1 menos 0, dividido no denominador, mesma coisa. Constante é 1, menos 3 dividido por x. Quando x vai para infinito, o resultado é 0. E aí a gente chega no resultado 1, que era o que a gente já tinha visto lá no início. Tá bom? Então veja, essa operação aqui não é diferente se você for calcular. Ó, quem é o limite quando o x tende para menos infinito dessa mesma expressão. Ó, x menos 1 dividido por x menos 3. Então veja ó, que a conta em si, ó, eu iria fazer esse mesmo procedimento
E aqui não existe uma relação de sinal entre o mais ou menos infinito. Tá bom? Ah, professor, mas é negativo? Beleza. O que ia acontecer com essa expressão aqui? Ó, ao invés de subtrair, você iria o quê? Somar. Mas 1 subtraído ou somado com 0 não muda o resultado. Sendo assim, ó, o resultado final aqui também seria igual a 1. Tá? Como isso acontece, ó, veja. Tanto por mais infinito quanto por menos infinito, o resultado foi igual. Então aqui, perdoe, deixa eu dar uma olhada de novo. Oi? Quero tirar a conta. Ó. Então, sendo assim, pessoal, aqui só tem uma assíntota horizontal, que é quem? Y igual a 1. Ó. Logo, y igual a 1 é assíntota horizontal. Tá bom? Só tem uma. Ah, professor, mas aqui nesse meu lado deu, digamos, um exemplo. Ah, se tivesse dado 2 e depois 1. Beleza, então tem duas assíntotas. Y igual a 2 e Y igual a 1 seriam assíntotas horizontais. Tá? É só isso. É só isso. Ou seja, não é diferente de nada que a gente já tenha trabalhado. A única ideia agora é porque ó, deu um número, esse número aqui é assíntota horizontal. Vamos para o segundo caso. Tá? Que é a assíntota vertical. Vou limpar aqui, ó. Dá uma limpada. Então, a assíntota horizontal. Então, vamos lá. Agora, vou ver a assíntota vertical. Tá? Que em resumido, eita professor, que em resumo, eu vou descrever, ó, A ponto, B ponto, assíntota vertical, certo? O que é que ele pede agora? Ele pede para que a gente calcule um determinado valor de A, tal que, ó, o limite dessa função aqui, quando o x se aproximar desse valor de A, seja igual a quem? A mais ou menos infinito. Tá certo? E aí, quando é que isso acontece na expressão de limites? É quando o denominador, em uma fração, se eu jogar um valor na conta, meu numerador não dá zero, mas o denominador sim. Ou seja, numerador não é zero, denominador sim. Ora, esse valor aqui é fácil de todo mundo perceber quem é. Então, sem problema nenhum, eu posso dizer, ó, quem é o limite quando o x tende para 3, tá certo? Da expressão, ó, x menos 1 dividido por x menos 3. Calculando então os limites laterais, ó, na ideia. Quem é o limite quando o x se aproxima do número 3 por valor menor, na expressão ó, x menos 1 dividido por x menos 3. Na outra situação, quem é o limite quando o x tende para 3 por valores maiores, da expressão x menos 1 dividido por x menos 3. Ah, professor, eu já sei que o resultado dessas contas vai dar infinito. Tá? Vai dar infinito. Ótimo. O detalhe aqui é só a relação de sinal, tá? Se seria mais ou menos. Como é que a gente faz isso? Faz aquelas retas que eu ensinei para vocês, ó. Na primeira eu vou colocar meu numerador, x menos 1. Na segunda, o denominador,
x menos 3. Quem são as raízes aqui? Ó? Na primeira é o número 1. Na segunda é o número 3. Tá? Na terceira linha aqui, quem é? A divisão. Ou seja, vou operar sinais. Daqui, ó, se eu pegar valor de x menos 1, se eu pegar valor maior do que 1, eu sei que os meus resultados vão dar o quê? Positivos. Se eu pegar valor menor do que 1, eu sei que dá negativo. No 3, ó, se eu pegar valor de x maior do que 3, eu sei que dá positivo. Se eu pegar valor de x menor do que 3, eu sei que dá negativo. O que é que eu tenho? Ó? Se eu juntar as duas condições. Ó, no 1 e no 3. Então aqui eu tenho menos com menos, mais. Ó. Valores menores do que 1 dariam positivos. Entre 1 e 3, ó, mais dividido por menos, dá menos. Tá certo? E se eu pegar o valor de x maior do que 3, ó, vai dar positivo dividido por positivo. Então dá positivo. Você dá assim, ó. Se o x se aproxima do 3 com valor menor, tá aqui, ó. Se aproxima do 3 com valor menor, dá negativo. Então aqui dá menos infinito. Se o x se aproxima do 3 com valor maior, pela direita, se é maior, dá positivo. Então, por um lado é menos infinito, pelo outro é mais. Independente se eles forem iguais ou diferentes, ou se só um desses aqui der infinito, de todo jeito. Logo, x igual a 3 é assíntota vertical. Tá bom? Então veja, ó, não é difícil, certo? Não é difícil. A ideia é sempre a mesma. Vamos lá ver isso agora, lá na apostila. Então tá aqui, ó, a descrição que eu fiz lá para vocês, ó. Tá bom? A dica tá bem resumido. Só que no gráfico é isso aqui, ó. Tá vendo? Ó? Assíntota horizontal, ó. Y de 1. O que é que significa assíntota? Assíntota, pessoal, ela é uma reta cujo gráfico, ó, os valores do gráfico, os valores da tua função, tendem a se aproximar. É isso. Então, ó, quando eu digo que y igual a 1 é assíntota horizontal, é porque, ó, quando você pega os valores de x indo para mais infinito, os resultados da tua conta, tá, começam a se aproximar de quanto? Y igual a 1. Então, lá no infinito, os valores ou resultados estão próximos de 1. O que é que significa assíntota vertical? Significa que, ó, quando os teus valores de x estão próximos de 3, o resultado da tua conta vai para mais ou menos infinito, tá vendo? Ó? Então, esse valor aqui, ó, em vermelho, essa retinha em vermelha, significa, ó, o limite, tá bom? Que limite é esse? O valor que você, a princípio, não consegue transpassar. A assíntota é uma reta cujos resultados da tua função tendem a se aproximar. Tá? Ah, professor, mas eu não vou usar isso. Vai. Daqui a pouco vocês vão usar isso. Tá? E em prática, em campo, vão usar isso aí. Vamos para a segunda questão? Na letra B você tem, ó, a função agora é x dividido por x ao quadrado menos 4. A ideia em si, ele não vai mudar daquela que a gente fez na letra A. Tá? Não muda. Tá? Então o que é que a gente vai ter que procurar? Tá assim, primeiro, se for horizontal, eu vou fazer o limite de x indo para infinito. E verificar se existe um número ou um valor de resposta. Ah, professor, minha resposta não deu um número, deu infinito. Cara, se deu infinito, você não pode ter uma assíntota horizontal. A assíntota horizontal só existe quando o resultado do limite for um número. E em que situação? Quando o x vai para mais ou menos infinito. Do mesmo jeito, a assíntota vertical. Ah, professor, quando eu coloquei os valores, não deu infinito, deu um número. Então não teria assíntota vertical. Tá bom? Não teria. Sendo assim, ó, assíntota horizontal.
Quem é o limite quando x, ó, de x dividido por x ao quadrado menos 4, quando x vai para mais ou menos infinito. O que é que você faz aqui? Ó? Um polinômio dividido por outro. Lembra daquela dica que está escrita anteriormente? Quando você tem um polinômio dividido por outro, eu vou olhar o valor, ó, o grau de x. Grau de baixo maior do que o grau de cima. Então, nessa situação, o limite é sempre igual a quanto? A zero. E aí eu faço a situação. Em cima não precisa. Embaixo, ó, boto o valor de x de maior grau em evidência. Então, ficaria x ao quadrado. Ó, x dividido por x ao quadrado. Dá 1 dividido por x. E aí aplico lá na minha conta. 1 dividido por x, quando x vai para infinito, o resultado vai para onde? Para zero. Certo? Então, pronto. Aqui já foi. No segundo caso, eu vou determinar as assíntotas verticais. Como é que eu determino? Avaliando que valores zeram o denominador, mas não o numerador. Como eu tenho uma função de segundo grau no denominador, o primeiro passo que eu faço é determinar as raízes. Tá? Vocês determinam as raízes. Usa a fórmula de Bhaskara. Para ficar mais fácil, quando você tem x ao quadrado menos um número, tá? Isso geralmente é o produto da soma pela diferença. Você pega a raiz quadrada desse número e escreve ela. Então tem dois valores aqui que zerariam o meu denominador. Se eu pegar x igual a 2, ó, 2 menos 2 dá 0. Independente do outro resultado, 0 vezes qualquer coisa é 0. Então 2 é uma possibilidade. A segunda, x igual a menos 2. Se x é igual a menos 2, zero também. Ó. Essa operação, 0 vezes qualquer coisa, dá 0. Tá? Por que eu estou dizendo que tem a possibilidade? Porque ó, o numerador, eu posso fazer as divisões e aí não ser mais assíntota. Mas nesse caso aqui, olha o que acontece. Ó. Quando o x se aproxima do menos 2 por valor menor, tá? Eu tenho que fazer aquele limite. Limite de x se aproximando de 2 da expressão. E aí calculo os limites laterais. Quando o x se aproxima do menos 2 por valor menor, o resultado deu menos infinito. Independente da outra solução, eu já sei que menos 2 é assíntota vertical. Mas aí eu calculo ó, o outro. E aí eu vejo ó, que o limite, quando o x tende para menos 2, o resultado deu mais infinito. Beleza. No segundo caso, ó, o limite, quando o x ó, se aproxima do 2 por valor menor, deu menos infinito. Tá bom? No segundo caso, o limite, quando o x se aproxima do 2 por valor maior, deu o quê? Mais infinito. Logo, a gente tem ó, uma assíntota horizontal, que é y igual a 0. Está aqui, ó, só tem uma. E tem duas assíntotas verticais, que são quem? X igual a menos 2 e x igual a 2. Tá? São valores de tendência. Como é que faz no gráfico? Assim, ó. Tá vendo? Ó? Quando o x vai para menos infinito, ó, os valores do gráfico tendem a se aproximar do zero. Quando o x vai para mais infinito, ó, os valores do gráfico tendem a se aproximar de zero. Quando o x tende a se aproximar de menos 2, por valor menor, o resultado dá menos infinito. Por valor maior, mais infinito. Quando o x tende a se aproximar do 2, por valor menor, o resultado dá menos infinito. Por valor maior, mais infinito. Tá? Isso é a construção do gráfico. Isso aqui vocês ainda vão aprender. Tá? Aqui eu só estou mostrando a vocês a visão dos resultados. Não entendeu? O que é que eu desenho? Pronto, aqui. Ó. O que é que eu desenho está aqui. Ó. Na letra C, ó, você agora tem ó, x mais 5 dividido por raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Tá? Vamos verificar assíntota vertical e horizontal. Tá bom? O que é que a gente faz aqui, ó, pessoal? Primeiro, para a assíntota horizontal, lembra que o x vai para mais ou menos infinito. Sendo assim, ó, um é polinômio e o outro está dentro da raiz. E aí eu tenho que ajustar eles. Tá bom? Como é que faz o ajuste? Olha lá na aula passada que a gente já fez.
valor de x de maior grau, ó, dentro da raiz, coloque em evidência. E aí, colocado em evidência, eu vou calcular. Ó, raiz do produto é o produto das raízes. Sendo assim, vai ficar, quem é a raiz quadrada de x ao quadrado? É o módulo de x. Tá? Porque você não garante que esse valor é positivo ou negativo. Então, como você não tem garantia, você coloca o módulo de x. Vezes, ó, o resto da operação que está dentro da raiz. E quando eu coloquei o valor de x de maior grau em cima, ó, o que foi que deu? Para o valor de x de maior grau em cima, professor, ficou a expressão 1 mais 5 dividido por x. Tá bom? Então segue o seguinte, ó, no cálculo de limite, a gente tem isso aqui, ó. A gente sabe que do lado direito, tá, de cada uma das expressões, tanto do numerador quanto do denominador, vai ficar, ó, 1 mais 0 ou 1 menos 0 no numerador. E no denominador fica a raiz quadrada de 1 menos 0. Tá? Raiz quadrada de 1 dá 1. 1 mais ou menos 0 dá 1. 1 dividido por 1 dá 1. Então esse lado aqui, ó, dá 1. Vou olhar para essa outra divisão. Quem é o valor de x dividido pelo módulo dele? Lembra que módulo é sempre um valor positivo? Então, quando o x está indo para menos infinito, você tem um número negativo dividido por um número positivo. Negativo por positivo dá negativo. Um número dividido por ele mesmo dá 1. Então, ó, menos 1. Na outra situação, quando o x tende para mais infinito, são valores positivos. Um número positivo dividido por ele mesmo dá positivo. Então, ó, tá? Dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Aqui, ó. 1. Então, vocês estão vendo aqui que, nesse caso, eu tenho duas assíntotas horizontais. Quem são? Menos 1 e 1. E o outro caso da assíntota vertical? Aqui eu vou ter cuidado. Eu vou fazer essa parte, pessoal, tá? Passo a passo para que vocês entendam. Aqui, ó. Tá bom? Então, vamos lá. Na letra C, tá? Você tem, ó, x mais 5 dividido por raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Tá bom? E o que a gente estava verificando lá são as assíntotas verticais. Tá bom? A gente está calculando isso daí. Quem é o valor, então, de x, da aproximação de x? Ó? Eu quero saber se existem valores ou um número quando o x tende a se aproximar dele, se o resultado desse limite da função dá mais ou menos infinito. Tá? Aí você pode dizer, professor, se eu jogar um número 1 ou menos 1 aqui, ó, menos 1 ao quadrado dá 1. Ou seja, eu calculei as raízes. Ó. Quem é a raiz quadrada? Quem é a raiz? Tá, os valores que fizeram essa conta. Ó. X ao quadrado menos 1, onde é que ele é igual a 0? Aí é fácil de todo mundo ver. X ao quadrado vai dar 1. Ou seja, x vai ser igual a mais ou menos 1. Ótimo. Tá? Tanto pode ser o valor positivo quanto negativo. Ótimo. Então, teria dois limites aqui para calcular. Primeiro, quem é o limite quando o x tende para menos 1 da expressão x mais 5 dividido por raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Tem esse valor aqui. E o segundo ponto, deixa eu ajustar aqui, tá? Primeiro ponto e o segundo ponto de cálculo de assíntota, que é quem é o limite quando o x tende para o número 1 da expressão x mais 5 dividido por raiz quadrada
de x ao quadrado menos 1. Tá bom? Então, beleza. Eu já sei que o resultado dessa conta vai dar mais ou menos infinito. Eu preciso avaliar os sinais de aproximação. Só que aí eu tenho que ter o seguinte cuidado, pessoal. Vamos lá. Eu vou pegar só da expressão x ao quadrado. Ó, eu sei que é a expressão x ao quadrado menos 1. Agora que eu achei as raízes, ela pode ser escrita da forma x menos 1 vezes x mais 1. Tá? Produto da soma pela diferença. Vou traçar aqui, ó, as minhas retas. Então aqui em cima, x menos 1. Aqui embaixo, x mais 1. E aqui eu tenho x ao quadrado menos 1. Tá? Que é o produto delas duas. Então em cima, a primeira raiz aqui, ó, dá 1. E embaixo aqui, ó, menos 1. Tá? E eu vou avaliar os resultados aqui. Entre menos 1 e 1. Ótimo. Aí aquela conta. Se eu pegar valor de x maior do que 1, ó, nessa primeira conta. Se é maior do que 1, a diferença sempre vai dar o quê? Positiva. Então o resultado, ó, o resto é negativo. Se eu pegar valor de x, ó, agora para outra conta, maior do que menos 1, ó, qualquer número maior do que menos 1, pega o zero. Eu sei que vai dar o quê? Positiva. Tá? Então, menor vai dar o quê? Negativo, já que eu estou falando de uma função do primeiro grau. E aqui no produto, então, ó, menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Mais com mais, dá mais. Ótimo. Então, professor, eu vou fazer os limites laterais. Não. Porque, ó, olha aqui, ó. X ao quadrado menos 1 está dentro de uma raiz quadrada. Uma raiz quadrada nunca aceita valores o quê? Negativos. Onde é que você tem valores negativos, pessoal? Sempre que o valor de x, ó, for maior do que menos 1 e menor do que 1. Aqui no meio você tem valores o quê? Negativos. Se tem isso, então meus limites laterais aqui, ó, tá? Vou apagar aqui. Na verdade não vou apagar, vou afastar isso aqui. Vou afastar só para poder escrever aqui, ó. Então, nos meus limites laterais, que é um limite quando o x se aproxima de menos 1 por valor menor da expressão x mais 5 dividido por raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. No outro caso, quem é o valor do limite quando o x se aproxima de menos 1 por valor maior da expressão, ó, x mais 5 dividido por raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Então preste atenção. Vocês estão vendo aí, pessoal, que agora eu vou ter que fazer relação de sinal. Ó, como eu tenho uma raiz, ela só me permite valor positivo. Então se x se aproxima de menos 1, tá aqui, ó, o valor menor, o valor então da raiz é positiva. Se ela é positiva, então posso continuar a minha conta. Eu já sei que o denominador vai dar zero, vai dar a ideia de infinito. Então se eu chegar perto do menos 1, ó, menos 1 mais 5 dá o número 4 positivo. Número positivo dividido por outro dá o quê? Positivo. Então aqui dá mais infinito. Só que agora, se eu pegar esse limite, ó, de x, ó, quando x se aproxima de menos 1 por valor maior do que menos 1, tá aqui, ó, ele é negativo. Não existe raiz quadrada de número negativo.
cujo resultado seja real, tá bom? Então, se o denominador não tem resposta, então minha fração não tem resposta. Então, isso aqui, ó, não existe. Tá bom? Ele não existe. Mesma situação para quando você for calcular o limite. Quando o x tende para 1 por valor menor, na expressão ó, x mais 5 dividido por raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Se o valor é menor do que 1, está aqui, ó, valor menor do que 1, o resultado é negativo. Não existe número real de raiz quadrada cujo valor é negativo. Então, se o denominador não tem resposta, a fração não tem resposta. Então, essa daqui, ó, não tem resposta. Então, não existe. Por fim, ó, o outro valor. Limite. Quando o x tende para o número 1 com valor maior, na expressão, ó, x mais 5 dividido por raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Se o valor da aproximação de x de 1 é maior, então ele tem valor positivo. Então a raiz quadrada tem resultado. Se ela tem resultado, aí eu olho em cima. Quanto é 1 mais 5? 6. Quanto é um número positivo dividido por outro? É um número positivo. Então isso aqui dá mais infinito. Logo, ó, mesmo não tendo ó, limites laterais em duas situações, tá? Os limites não existindo, em outras duas eu tenho. Ó. Então, mesmo que em dois casos falhem, ó, nos outros dois valem. Então, assim como a assíntota horizontal tinha dois resultados, aqui tem também. Quem é? O menos 1 e 1. Tá? São assíntotas verticais. Tá bom? Volta lá para a apostila. Então, existem, tá? Vejam, mesmo que em dois dos casos eu não tenha encontrado solução, mesmo assim as assíntotas existem, porque ó, no menos 1 por valor menor existe, no 1 por valor maior também existe. Então, ó, y igual a menos 1 e y igual a 1 são assíntotas horizontais. Vou pegar o caso anterior. X igual a menos 1 e x igual a 1 são assíntotas verticais. Tá bom? Então tá aí ó, no gráfico. Ó. Aqui no meio eu não tenho nada, ó, entre menos 1 e 1, ó, aqui no meio não tem gráfico nenhum. Tá? E eu tenho, quando o x tende para mais infinito, ó, os valores, as minhas respostas se aproximam de quem? Do número 1. Quando o x tende para menos infinito, as minhas respostas se aproximam de quem? De menos 1. Ó. Aqui, ó. Tá? As assíntotas horizontais e as verticais, aqui em vermelho. Quando o x se aproxima do menos 1, meu valor tende para mais infinito. Se o x se aproxima de 1, o valor maior, o resultado tende para mais infinito. Tá bom? Então as assíntotas existem. Tá? O exemplo, aí eu digo aqui, ó, exemplo 44Z é um exemplo que prova essa observação. 5.19. Qual é a observação? Para que as assíntotas verticais existam, não necessariamente ambos os limites laterais devem existir. Tá? Que é aqui, ó. De novo, vamos lá. Que é aqui, ó. Aqui dentro não tenho resposta, mesmo assim as assíntotas horizontais verticais existem. Tá? Beleza. E aqui é o limite fundamental, que é o seguinte, pessoal. Tem limite que você só precisa decorar a fórmula. Se ele tiver isso aqui, o resultado é esse. Não precisa coçar juízo, inventar a fórmula, não precisa nada. O detalhe é, se a expressão estiver escrita desse jeito, o resultado é esse. Ponto. Quais são esses limites fundamentais? O primeiro, ó, que eu vou trabalhar com essa condição. Se você estiver calculando o limite, quando o x vai para mais infinito, na expressão 1 mais 1 dividido por x, e esse fator está sendo elevado a x, o resultado é sempre esse valorzinho aqui, ó, de E, que é chamado exponencial natural. É um valor fixo, tá bom? Que equivale a 2,71 alguma coisa.
Tá? Mais à frente eu vou detalhar, realmente precisar detalhar. A princípio eu não preciso. Tá? Lá na frente, quando a gente estiver trabalhando com outros conteúdos, aí eu chamo a atenção bastante para esse valor aqui. No caso, você só precisa decorar isso. E se eu tiver o limite quando o x tende para mais infinito da expressão 1 mais um valor de a dividido por x, e essa expressão está sendo elevada a k vezes x, o valor disso aqui, da exponencial de a elevado a k. Tá bom? A resposta disso, daí isso aqui. Onde esse valor de a e k são números reais. Tem outro jeito de escrever isso aqui, professor? Tem, ó. Quando o x vai para infinito, ó, 1 sobre x vai para quanto? 0. E o x vai para quanto? Infinito. A dividido por x, A é fixo. Um número dividido por x, quando x vai para infinito, dá 0. Um número, k, vezes x, quando x vai para infinito, vai para onde? Infinito também. Tá? Não sei se mais ou menos, depende do valor de k. Então, outro jeito de escrever é quem? E se o x for para 0, um valor maior do que 0? Então, fica 1 mais x elevado a 1 dividido por x. Quando o x vai para 0, esse x de dentro vai para 0. Quando o x vai para 0, 1 dividido por x vai para quanto? Mais infinito. Tá? É a mesma coisa desse outro. Ó. Só mudei a tendência. O resultado ainda continua sendo esse valor de E. Tá? Que se chama exponencial natural. Tá? Ou em outro, se vocês quiserem melhor, número de Euler. Quem tiver curioso. No outro caso, ó, o limite de 1 mais a vezes x. Essa expressão é elevada a k dividido por x quando o x tende para 0, com valores maiores. Ó, veja que eu estou pegando essa observação aqui, o valor tem que ser maior. Tá bom? Então, o resultado é exponencial natural de a elevado a, ó, de a vezes k. Tá? É a mesma coisa do outro. Tá? Função logarítmica. Se você tiver ó, função exponencial, a elevado a x menos 1, dividido por x, quando x tende para 0, tá? O resultado é esse valor, logaritmo natural de a. Caso você tenha, ó, e se eu tiver a elevado a k vezes x, professor? Tá? Menos 1 dividido por x, quando esse x tende para 0. O valor quem é? É o k que multiplica o logaritmo natural de a. Decora só a fórmula, pessoal. Tiver desse jeito, você já coloca a resposta. Tá? Tem jeito de demonstrar isso? Tem. Tá? Quem quiser, bota aí vídeo no YouTube que eles mostram. É curioso, até essa expressão de Euler aqui, ó, esse valor aqui, que ele desenvolveu fazendo um estudo sobre economia. Tá? Para ser mais preciso, juros compostos. O cara usou juro composto para mostrar isso aqui. Ó. Tá? Um valor de tendência. Bota lá, é até curioso, é pequenininho o vídeo, eu acho que dura 3 minutos. Tá? Você bota assim, número de Euler. Você vai ver isso aqui. Tá? O valor de seno. Quem é o limite do seno de x dividido por x quando x tende para 0? Esse valor aqui vai ser igual a 1. E se tiver, professor, seno de a vezes x dividido por a vezes x, quando x tende para 0? Isso dá 1 também. Tá? Veja, ó, pessoal, vou chamar já a atenção. O ângulo da expressão do seno tem que ser exatamente igual ao valor que está no denominador. Se eles forem iguais, essa expressão aqui vai dar igual a 1. E se for diferente, professor? Se o limite do seno de a vezes x dividido por b vezes x, ó, é diferente o a do b. Tá? Quando x tende para 0, qual é o resultado? É a dividido por b. A dividido por b? Como é que eu faço isso? Não tem como, tal. Pessoal, eu vou até fazer isso aqui, que é só um treinamentozinho com vocês, tá? Só para chamar a atenção. Tá bom? Então é o seguinte, ó, nessa expressão que está aqui. Então olha lá, ó. Pegando o que eu já tenho. Limite quando x tende para 0 da expressão. Veja como é difícil chegar lá no resultado. A vezes x dividido
por B vezes X. Isso aqui então vai dar, ó. E agora, como é que eu faço? A é diferente de B. E agora? Tem uma regra que eu já ensinei a vocês, ó. Tá? Eu vou fazendo e depois vou ajustando aqui, ó. Eu reescrevi a expressão. Seno de A vezes X dividido por B vezes X. E agora, ó, vezes. Quem é um número que multiplicado por qualquer outro não muda o resultado? Então se eu multiplicar essa expressão por 1, eu não mudo em nada. O número 1 pode ser obtido a partir de que relação? Ah, peraí, eu lembro. Se eu pegar um número e dividir por ele mesmo, dá 1. Então o que é que eu uso? Ó? Eu vou pegar esse número aqui, ó. Vou pegar o A. Posso fazer isso? Posso. Sem problema nenhum. Não mudei nada. O que é que eu tenho aqui como, ó, agora na minha conta? Eu vou ter o limite quando o x tende para 0 da expressão, ó. No numerador fica A que multiplica seno de A vezes X dividido, tá bom? E embaixo fica, ó, A vezes B vezes X. O que é que eu vou usar no denominador? Pessoal, se eu tenho, tá, um produto de 3 números reais, tá lá a ideia de reposicionamento. Tá? Inverter a ordem dos valores não muda o resultado. Então, sendo assim, então posso pegar, ó, limite quando x tende para 0. Então, ó, vou utilizar a propriedade do produto. Eu posso pegar então, ó, A dividido por B, que multiplica quem? Seno de A vezes X dividido por A vezes X. Nossa, foi uma conta muito difícil até aqui. E agora, o que é que eu uso? Professor, ó, A dividido por B é um número. Se isso aqui é um número, então ele é constante. Volta um pouquinho e olha lá propriedades de limites. Uma constante vezes uma função, que é o resultado do limite, repete a constante, vezes o limite da função, caso ela exista. Quanto é esse limite? Ó, de seno de A vezes X dividido por A vezes X. Ah, é 1, né? Já está lá pronto. É só vocês olharem. Eu vou até voltar lá depois. Essa divisão aqui dá 1. Ó. Então isso aqui dá 1. Ou seja, A dividido por B vezes 1. É A dividido por B. E a gente chega e demonstra o que a gente queria. Tá? É muito difícil essa conta. Ave Maria, tenho até pena de vocês. Vamos lá na apostila para ver. Ó. Então aqui, ó. Tá vendo? Ó? Seno de A vezes X dividido por A vezes X dá 1. Tá vendo? É difícil demais, né? Eu tô com pena de vocês. Mesma coisa vale para função cosseno. Tá? Cosseno de 1 menos, ó, cosseno de x dividido por x. Quando o x tende para 0, o resultado dessa conta é 0. Tá bom? É 0. Ah, e se eu mudar o ângulo, professor? Então, limite de x tendendo para 0, de 1 menos cosseno de A vezes x dividido por A vezes x. Veja, ó, o ângulo do cosseno é exatamente igual ao valor que está no denominador. O resultado dessa conta é 0. E se eu pegar A vezes x aqui, professor, no ângulo do cosseno e no denominador B vezes x? Você faz uma conta similar ao que você fez antes. Multiplica tudo de cima por A, tá bom? E de baixo também. Reajusta a posição. Fica quem? A dividido por B. Nesse limite aqui vai dar 0. Um número vezes 0 continua dando quanto? 0.
Tá certo? Então é isso aqui que vocês vão ter. Difícil, né? Só deixo claro aqui nessa observação, pessoal, para não ficar meio solto, que é, se vocês quiserem, tá, olharem como é que se calcula esse limite do seno de x dividido por x, vocês vão utilizar o teorema que eu já falei lá atrás, tá, que é chamado teorema do sanduíche, tá? Que é o teorema do sanduíche o quê? Se tua função está limitada entre outras duas, para onde as extremos vão, a do meio vai também. Tá certo? Uma colega até pediu, aqui eu vou até mencionar, onde é que a gente encontra essas questões para fazer. Tem algum? Tem, ó. Vamos lá, vou mostrar para vocês. Olha, pessoal. Pega segunda lista de exercício, tá bom? A segunda lista. Vocês vão até a questão 11. Na questão 11, tá aqui, ó. Ele pede para que você calcule as assíntotas verticais e horizontais. Aqui exemplos, ó. Detalhe que já tem questões bem parecidas do que eu já fiz. Tá certo? E na 13ª questão, ó, é o cálculo usando esses limites, tá, fundamentais. Vejam aí, tentem calcular e encontrar as soluções que aí estão. Chama a atenção do que? Quando x tende para zero, ó, tá? Lembra que a gente estava pegando valor zero por valores maiores? Assim como foi lá na raiz quadrada que eu chamei a atenção, tá bom? Ele aqui, ó, tá? Não chama a atenção, que é valor positivo. Tá certo? Tem uma questão aí na apostila que ainda não está descrita, que é limite de função logarítmica e de função exponencial. Tá? Eu vou até escrever a parte, depois eu vou redigir e colocar na apostila para vocês. Tá bom? Eu acredito que até a sexta-feira eu já coloco essa parte redigida. Que é quando você tem uma função de potência, está calculando o limite dela. Tá certo? E quando você tem uma função logarítmica e está calculando o limite dela. Quais são os resultados? Eu vou descrever para vocês isso aí. Tá? Vou fazer aqui a explanação. Por quê? Porque tem algumas situações de limite, ó, como aqui, ó, quem é o limite dessa exponencial de x, tá? Tem função logarítmica, tá certo? E aí eu vou só explanar para vocês. É o seguinte, ó, vamos lá. Ó, quem é o limite de potência? E aí você tem, por exemplo, quem é o limite, tá? Quando x tende para um determinado valor de A, de B elevado a uma função f de x, tá? E eu deixo claro aqui, ó, onde esse valor de B que está aí, tá certo? Pertence, eu vou colocar aqui aos valores racionais, tá? Geralmente está ligado aos racionais, mas pode ser, vou explanar um pouquinho mais, aos valores reais, tá? É um número que tem aqui, uma potência. Geralmente aqui vai estar denotado por valores positivos, tá bom, pessoal? Então, ó, geralmente aqui ele vai estar descrito, ó, com valor positivo, tá? Número real positivo. E em algumas situações, números racionais, tá? Positivos também. Tem assim ou assim, ó. Tirar o parênteses. Assim ou assim, ó. Eu vou descrever da maneira mais geral possível, porque depende do livro que vocês pegam. Tá? Onde você tem isso aqui. Como é que você faz? Isso aqui é a mesma coisa de você calcular esse limite, ó. Opa. É o limite de B, tá certo? Repete a base, e o expoente é que muda. Então, ó,
do limite da função f de x quando x tende para A. Pronto. Exemplo disso, por exemplo, quem é o limite quando x tende para, por exemplo, 3 de 2 elevado a x. Vou pegar um exemplo bem simples aqui. Ou seja, ó, você substitui o 3 aqui, fica 2 elevado ao cubo, que dá 8. E se em vez de x, professor, eu tivesse x ao quadrado, vou pegar o mesmo valor de tendência, tá bom? X ao quadrado menos 2x mais 1. Pronto. Não tem diferença nenhuma. Fica 2 elevado a 9 menos 6 mais 1. 9 menos 6 dá 3. 3 mais 1, 4. 2 a 4, que dá 16. Pronto, só isso. Tá? Ah, e se fosse uma fração que dá problema, ó. Limite. Quando x tende a 3, digamos de 2 elevado, pegar 1 dividido por x menos 3, por exemplo. Tá? Eu sei que o valor da minha potência, tá? Quando eu aplicar, fica 2 do limite de 1 sobre x menos 3, quando x tende para 3. Aí aqui eu teria dois resultados, ó. Então, o 2 lembra que em uma situação aqui vai para mais infinito, a outra para menos. Então você teria aqui como resultado, ó, mais e menos infinito. Sendo assim, ó, 2 elevado a mais infinito significa que você vai sair multiplicando 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 infinitamente. O resultado dessa conta aqui então vai dar o quê? Mais infinito. Na outra situação, 2 elevado a menos infinito. Quando a potência é negativa, você escreve ele como sendo o quê? Pega 1 dividido, troca o fator. Tá? Isso aqui é relação, pessoal, de potência. A elevado a menos B dá igual. Eu já descrevi isso. Dá uma olhadinha na apostila mais atrás. Isso aqui é a mesma coisa que 1 dividido por A elevado a B. Sendo assim, ó, 2 elevado a menos infinito, tá bom? É igual a 1 dividido por 2 elevado a mais infinito. Troca o valor de exponencial de posição e troca o sinal da potência. E agora? Eu tenho 1 dividido por um valor que vai para infinito, o resultado dessa fração vai para quanto? 0. Tá bom? Então, ó, tem resultados distintos. Tá certo? Tem que ver isso. Só essa é a ideia. Tá bom? E na função logarítmica, professor, como é que faz? Ó, aqui vai ir para um número. Ah, e se fosse para infinito? Segue a ideia. Se f de x vai para infinito, eu vou até deixar de observação aqui. Ó. E é por isso que é bom ter valor positivo, tá? Quando o valor é positivo, você garante aqui, ó. Se B é positivo, tá? B é maior do que 1 também. Além de pegar positivo, ainda estou pegando exclusivamente maior do que 1. E o f de x tende para mais infinito. Tá certo? Isso aqui implica que o resultado vai ser b elevado a mais infinito, cujo valor de solução é mais infinito. Se b é positivo e b for menor do que 1, b é maior do que 0 e é menor do que 1, tua função
também está indo para mais infinito. Isso quer dizer que b elevado a mais infinito, isso aqui dá zero. Tá? Aqui, ó, pessoal, as outras duas condições que eu vou colocar é se, ó, se b é maior do que zero, para ser melhor, b maior do que 1, e o f de x tende para menos infinito, o resultado de b aqui, ó, para menos infinito, isso aqui vai para zero. Se o valor de b, ó, é maior do que zero e é menor do que 1, e ainda mais o f de x tende para menos infinito, isso quer dizer que o valor de b elevado a menos infinito vai para incríveis mais infinito. Tá? Isso aqui vocês só vão compreender fazendo as contas. Em qualquer outro caso, pessoal, se b é maior do que zero e f de x, ó, tende para um número, vou botar aqui c, isso quer dizer que b elevado a c é um número. Tá? Não sei que número é esse, é um número real. Ó, como b é positivo, isso é um número real, o quê? Positivo. Ó. Tá? São os números reais pela direita. Número real pela direita é positivo. Tá certo? Não bota o zero na conta, pelo amor de Deus, né? Quando ele tiver zero aí a gente vai fazer as contas mais à frente um pouquinho. Tá bom? Se ele tiver zero, a gente vai fazer as contas mais à frente. Tá bom? Beleza. Já já eu faço essa conta quando o limite for para tiver um lado sendo zero e o outro mais infinito. Tá bom? Vou deixar para as aulas seguintes. Beleza. E se em vez de potência for logaritmo? Vamos lá. Perdoe aqui, porque eu ainda... Limite de logaritmo. Ou seja, quero calcular quem é o limite. Quando o x tende para um valor de a, da função log na base b da função f de x. Tá bom? Você tem isso aí. Então isso aqui seria a mesma coisa de você ter quem é o log na base b do limite de f de x, tá? Quando o x tende para a. Qual o detalhe aqui, pessoal? Que, ó, para que isso aqui seja verdade, primeiro, o limite, quando o x tende para a dessa função f de x, necessariamente tem que ser sempre positivo. Ela nunca pode dar valor negativo. Por quê? Porque não existe logaritmo de valor negativo. Ele tem que ser necessariamente positivo. Sempre. Tá bom? E, só lembrando o b também, ó. O b tem que ser positivo. O valor da base do logaritmo é positivo. Beleza. Segundo ponto, ó. Se limite para ficar assim. Se o f de x
tender para mais infinito, então, ó, logaritmo de b, abre aspas, tá? De mais infinito, isso aqui vai dar mais infinito. Tá bom? Isso aqui vai dar mais infinito. Se o teu f de x tender para zero, tá bom? Se isso acontecer, se o teu f de x se aproximar de zero, o logaritmo de b, eu vou colocar aqui zero, pessoal, mas se lembra, se aproximar de zero por valor positivo, não pode ser valor negativo. O resultado desse logaritmo é menos infinito. E se o teu f de x tender para um número c que é positivo, então o resultado da conta é logaritmo da base b de c. Pronto, é isso aí. Tá certo? Então, o que é que você vai calcular? Da função f de x, como a gente fez em todos os casos. Vai só chamar atenção para essas situações. Tá certo? Sendo assim, vamos voltar para mim. Antes de voltar para mim, deixa eu só relembrar vocês onde é que está isso lá na apostila, tá? Ou na lista de exercícios, para ficar melhor. Lista 2, tá bom? Ó, tem um monte de exemplos, ó. X, ó, raiz quadrada de x é x elevado à potência. Quem é a potência? 1/2. Aí ele entra lá naquelas regras, tá bom? A elevado ao meio. Ah, se ele vai para infinito, isso aqui vai para infinito. Tá bom? É isso aqui, ó. Olha onde é que tem, ó. 12ª questão também, ó. 2 elevado a x. Logaritmo de x na base 3. Logaritmo de 1/3 elevado a x, ó. Quando o x vai para menos infinito. Tá certo, ó? Então vamos olhando aqui, ó. X se aproxima de zero por valor positivo. Então, a 12ª questão tem exatamente esse contexto que eu acabei de falar para vocês. Tá certo? Dê uma olhada aí. Agora sim, volta para mim. Então, pessoal, dê uma estudada aí, tá bom? Eu vou ajeitar isso aí na apostila bem direitinho, para ficar bem bonitinho essas regras, tá? Que eu falei meio avulso. Por quê? Porque não tem tanta dificuldade de compreensão. Tá? É mais o detalhe de qual é o resultado realmente quando eu for colocar no exponencial ou quando eu for colocar em logaritmo. Tá certo? Então vejam, vão revisando, não acumulem. Vão olhando as listas. Nas listas de exercício tem aplicações disso aí. Tá certo? Me perguntem. Tem aqueles horários que a gente já reservou. Quais são os horários? Terça-feira e quinta-feira, das 19 às 21. Pode perguntar naquele horário, tá certo? Então é por isso hoje, tá? É aquele detalhe, se eu não tenho mais o que falar, meu nome é... Fui!